Fala, galerinha, tudo bem? Estou aproveitando o embalo hoje. Hoje é quinta-feira, dia 23 de 2 de 2023. Aqui são 5 horas e 30 minutos. Estou aproveitando o embalo, que acabei de gravar 2 módulos de curso, né? Para um conteúdo para curso, aplicação das peças recursais previstas em Código de Processo Civil para processos administrativos. Além disso, eu gravei a aula de Direito Civil, né, da turma de ontem, da aula que nós tivemos ontem, mas para não perder o embalo, eu quero trazer para vocês aqui um pouco do que eu acabei de falar. Né? Eu falei sobre embargos de declaração em processos administrativos. Como nós temos uma turma de processo civil, e aqui eu tenho alunos de Direito Processual Civil 3 que estão fazendo a parte de Direito Processo Civil 4, já passaram por recursos também, não me custa nada em 10 minutinhos aqui fazer um resumo do que eu já gravei, né, para um público específico, mas transformar para vocês que são aqui da comunidade, que me acompanham nas redes sociais, que estão inscritos no meu canal, que estão se preparando para a prova da OAB, que estão se preparando para outros tipos de concurso. Então, eu vou falar um pouquinho sobre embargos de declaração, tá certo? Eu criei aqui um conceito, né? Para passar para vocês, principalmente aqueles meus alunos novos, que estão começando agora a pegar a matéria de Direito Civil 1, né, que para terem ideia do que vem pela frente também, uma forma bem didática de trazer esse conceito para vocês. Então, o que são os embargos de declaração? Embargos de declaração também são conhecidos como embargos declaratórios, né? É uma espécie de recurso previsto no Código de Processo Civil que ele serve para esclarecer contradições, sanar omissões, corrigir erro material e buscar uma fundamentação melhor na sentença ou na decisão que não estava clara no momento da sua publicação. Tá certo? Então, esses embargos de declaração, ele tem uma fundamentação legal, que está previsto no artigo 1022 do CPC. Tá? Antigamente, esse artigo estava, esse embargo de declaração no Código de Processo Civil antigo, ele não possuía esse inciso 3, que é o corrigir erro material. O erro material não existia na época antiga do Código de Processo Civil. Tá? O legislador trouxe para esse novo código, eu até achei muito pertinente, o erro material. Porque algumas sentenças o juiz também não é obrigado o juiz não é o sabedor de todas as coisas, ele não é o conhecedor de todas as leis e também de tanto volume de trabalho que o juiz tem, ele pode se equivocar, né? Ele pode, por uma falta de atenção, escrever alguma coisa errada, ele pode, por alguma falta de atenção, colocar alguma coisa de um outro processo no copia e cola errado, como todo mundo faz. Os advogados também têm o seu padrão de petição, né? De copiar e colar algum termo de doutrina, alguma jurisprudência. Então, se tiver algum erro material, ele pode ser sanável pelos embargos de declaração. Tá certo? Então, esse inciso 3 foi trazido pelo legislador para complementar um pouco mais a fundamentação de embargos de declaração. Eu, por ser atuante na área, eu senti a falta do erro material. A legislação, então achei perfeito. Eu tinha mais sentença com erro material, né, do que com obscuridade ou contradição. Tá certo? Então, o que os embargos de declaração podem fazer, né? Qual é o objetivo dos embargos de declaração? Então, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminação de contradição, suprir omissão do ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. Tá certo? Eu deixei destacado em vermelho ali o inciso 2 do parágrafo único, assim, ó. Considera-se omissa a decisão que incorra em qualquer das condutas descritas no artigo 489 do parágrafo 1º do CPC. Vamos ver o que diz lá. São elementos essenciais da sentença. Esse parênteses com reticências, o que significa isso? São 3 incisos que falam sobre a sentença, que ela tem que ter a parte de relatório, fundamentação e parte dispositiva. Tá? A sentença ela é dividida em 3 partes. Então, o juiz ele é obrigado a cumprir a sentença conforme o artigo 489.
tá? Então, eu deixei em negrito palavras-chave, termos-chaves para que possamos identificar a existência de possível oposição de embargos de declaração. E saibam, embargos de declaração não são interpostos, e sim opostos, porque eles se opõem a uma contradição, porque eles se opõem a uma omissão, porque ele se opõe a uma obscuridade e porque ele se opõe a um erro material, buscando sejam esses vícios, tá, sanados. Então, o parágrafo primeiro fala o seguinte: não se considera fundamentada. Então, quando não se considera fundamentada a decisão ou a sentença, é possível a oposição de embargos de declaração. Item 2, que é o inciso 2, empregar conceito jurídico indeterminado sem explicar o motivo. Então, o juiz é obrigado a explicar o motivo daquilo que ele está se relacionando. Item 4, pulando ali o item 3, que não tem nenhuma palavra-chave específica para a gente puxar aqui. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capaz de, em tese, infirmar conclusão adotada pelo julgador. Então, o juiz ele é obrigado a pegar, ler a petição inicial, entender todo o contexto, ler as provas anexadas à petição inicial, entender o contexto, ler a defesa, para depois ele proferir uma sentença de mérito ou sem mérito, com uma fundamentação, considerando tudo que passou durante a marcha processual até aquele momento. Tá? Nas aulas de direito processual civil, o que eu faço? Eu mostro para o aluno. O processo civil começa aqui, o processo termina aqui. Ele inicia com a petição inicial e termina com a sentença de mérito ou não, e aí abre discussão para outras situações. Obviamente que cabe recurso. Então, de todas as decisões que contenham vícios previstos no artigo 1022 do CPC, cabe embargos de declaração ou embargos declaratórios. Beleza? Decisões interlocutórias ou sentenças. Ah, professor, no direito administrativo, processo licitatório, em caso eu possua uma decisão e essa decisão contenha algum vício previsto no artigo 1022, posso usar? Pode. A lei de licitações ela não prevê os embargos de declaração, mas é costume, habitual se usar. Habitual no sentido de aquele que conhece o processo civil, aquele que conhece o procedimento administrativo, aquele que conhece a lei específica, aquele que conhece o trâmite dentro do universo das licitações. Ele pode usar os embargos de declaração? Pode. É muito comum? Não. As pessoas, às vezes, não sabem que nós podemos usar os embargos declaratórios em processos administrativos, principalmente falando de licitações. No direito desportivo, Tribunal de Justiça Desportivo, posso usar embargo de declaração? Pode. É previsto? O Código de Processo Civil prevê. Trazendo ainda mais o erro material, lógico, como é que vai haver a executividade de uma decisão de um processo administrativo cheio de erro material? Não tem como. Ele tem que ser sanado de alguma maneira, ele tem que ser resolvido de alguma forma. Então, o legislador, pensando nisso, incluiu o erro material, tá? E aí sim se adota os embargos de declaração, né? Uma espécie de recurso prevista no Código de Processo Civil, sim, nos processos administrativos, tá certo? Então, vamos avançando para a gente finalizar, que aqui é jogo rápido, só na questão de empolgação, pelo ritmo de aulas que estavam sendo gravadas hoje aqui no escritório, na parte da tarde, tá? Então, eu paro a minha apresentação no artigo 489, deixando claro para vocês, para prosseguir aqui o debate sobre embargos de declaração, que os embargos de declaração, eles cabem de qualquer decisão interlocutória, de qualquer sentença, seja com resolução do mérito ou não, no prazo de 5 dias, tá? Oportunizando a parte contrária apresentar contra-razões também no prazo de 5 dias, e aí sim o juiz vai gerar uma nova decisão ou uma nova sentença após a análise tanto dos embargos declaratórios opostos pela pessoa que identificou os vícios que podem ser sanáveis ou não, e também ele pode
refazer, né, pode reconsiderar a decisão anterior ou manter em totum aqueles termos que constam na sentença ou na decisão. Então, o que acontece, galerinha? É importante vocês entenderem, é importante vocês lerem o artigo 1022 e 1023 e 1024, que são os artigos seguintes. Qualquer tipo de vício previsto no artigo 1022, você sabe que cabe embargos de declaração, cabe embargos de declaração contra a sentença, cabe embargos de declaração contra decisões interlocutórias, tanto a parte que opõe embargos, ela tem a oportunidade de se manifestar em razões, e a parte contrária também, pelo princípio do contraditório, tá certo? Então fica aí essa mensagem para vocês, da aplicabilidade dos embargos de declaração, tanto em processos judiciais quanto em processos administrativos. Beleza? Então fico por aqui, daqui a pouco eu vou gravar um outro materialzinho também sobre apelação, e aí disparo na nossa comunidade, deixo salvo aqui no nosso canal. Um abraço e até lá.